Paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, entre amigos, entre irmãos, você aí na sua casa, mas todos juntos no mesmo intuito, adorar o Senhor e nesse momento difícil buscar no Senhor resposta, não é verdade? Eu quero ler com todos Isaías 58, a partir do versículo 3. Diz o seguinte: o povo pergunta a Deus, que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se tu não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até bater uns nos outros. Será que vocês pensam que, quando jejuar assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Diz o Senhor. Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente. Quero que tirem de cima deles o peso que o faz sofrer. Que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos. Que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Essa passagem, antes de vir para cá, escutando alguns sermões, eu vi um pastor pregando e no meio do sermão ele citou isso. Nesse contexto que a gente vive em meio a um turbilhão de informações. Isolamento horizontal, isolamento vertical, o homem quer achar culpados, políticos que nunca se importaram conosco, hoje se preocupam com a nossa saúde, não é verdade? E a gente se pergunta, onde está a verdade? E nós somos cristãos, professamos a fé em Cristo, e é importante que no momento da tribulação, nós olhemos para Ele e o seu Evangelho. É dele que vem a nossa resposta. O amanhã não está em nossas mãos, mas é ao Senhor que temos que socorrer, que temos a quem recorrer. Portanto, irmãos, eu lendo essa passagem, e amigos de casa, eu lendo essa passagem, isso me veio ao coração. Não olhar esse turbilhão de informações que vemos aí. Homens, ao longo da história, eles atendem seus próprios interesses. O ser humano, ele quer poder, né? Mas nós estamos aqui, neste horário, neste momento, e no decorrer da semana, professando essa fé porque nós recorremos a Cristo. Ele é o nosso socorro, é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. O que é esse momento que esse país vive, se não um momento de angústia? Portanto, antes de iniciarmos, pensarmos e recorrermos a Ele, a Cristo, que é quem tem nos sustentado até aqui. Amém?
Jesus, em tua presença, estamos reunidos aqui, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos e rendemos-nos. Pois um dia que nos rodeia, nós estamos aqui, porque por dele e por ele, e para ele todas as coisas. Amém? Que possamos entender e pedir ao Senhor, continua cuidando de nós, Senhor. Continua zelando por nós, por nossos amigos, nossas famílias, pelo homem que é a tua criação. Em nome do Senhor Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de
e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho. Ele tem cuidado de nós todo o tempo. Esses momentos de tribulação que nos cercam, essa insegurança, nós temos um lado positivo. Nós podemos entender o quanto nós somos dependentes de Deus. Não é verdade? A situação fugiu do nosso controle. E aí é inevitável nós olhamos para o Criador. Então Ele está conosco. Não vai nos abandonar. Amém. Eu creio assim. Espero que o Espírito Santo se revele a você e você creia também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos à luta e sigamos em frente. Amém? Vá lutar, siga em frente. Não há por que desistir. Seja firme, seja forte. Você vai prosseguir. É bom ter a vida como motivo para sorrir e sonhar. E mesmo em meio à dor, você não deve se desesperar. Alegria, paz e amor são a vida.
Senhor, louvemos a Ele. Amém. Amém? Graças a Deus. Pastora Mauricéia. A paz do Senhor, meu querido, minha querida, nós estamos dando continuidade à nossa quarentena, né? Este é o terceiro final de semana, terceiro domingo, portanto, que a gente não tem tido culto em nossas igrejas, né? A gente quer cumprimentar aqui, em especial os membros da nossa comunidade. Hoje, primeiro domingo do mês, nós estaríamos na celebração, na Santa Ceia. Também como o domingo que antecede a Semana Santa, né? Domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Hoje nós estaríamos com certeza ministrando, né, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E tem todo aquele preparo, né, para o domingo da ressurreição, que será no próximo domingo. A gente tem um culto matinal, onde a igreja celebra com muita alegria a ressurreição. E a gente não tem podido estar junto devido ao isolamento social, né? Por causa da praga, do coronavírus que está assolando o mundo, o país, o nosso estado. E atendendo às recomendações, às orientações das autoridades sanitárias, nós estamos em nossas casas. Mas eu gostaria de compartilhar com você alguns textos da palavra do Senhor que nos vai mostrar, né? Esses textos vão nos mostrar, podemos assim dizer, vão nos mostrar que Deus atende o clamor, a oração do seu povo. Eu vou trazer aqui 3 textos que vou procurar ser também sucinta, né? A gente na internet não pode pregar tanto quanto prega na igreja, né, Júnior? O tempo é limitado. Mas eu gostaria de dizer que hoje, dia 5 de abril, foi proclamado, né, um jejum na maioria da igreja do Senhor, a igreja com grandes lideranças, grandes igrejas, né, se reuniram em suas casas, pode-se assim dizer, de sul a norte, do nordeste ao sudeste. As igrejas estavam em oração, em jejum, atendendo o clamor de várias autoridades eclesiásticas, também autoridades civis, e a gente pôde ver que não só aqui no Brasil, mas como outros países estavam também, ou estão ainda hoje, né, buscando o Senhor, pedindo socorro ao Senhor, se humilhando diante do Senhor, diante dessa pandemia que o mundo está vivendo, né? A gente viu várias autoridades, o presidente do Paraguai, do Panamá, do El Salvador, da Espanha, várias autoridades clamando, né, ao povo que parasse no dia de hoje, fizesse um jejum, fizesse oração, clamando ao Senhor por misericórdia. E isso nos fez meditar, né, em alguns homens que
também fizeram o mesmo e convidaram, né, seus povos, né, seus liderados a fazerem isso. Então, a gente começa aqui no livro de Esdras, capítulo 8, a partir do versículo 8, a partir do versículo 21, a gente vai ver uma palavra, né, que diz assim: então determinei um jejum enquanto estávamos junto ao rio Ava, de maneira que humildemente pedíssemos ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos desse uma boa viagem, que Ele nos protegesse, como também a nossos filhos e nossos bens enquanto viajávamos. Porque fiquei, olha o que Esdras diz, porque fiquei com vergonha de pedir ao rei que nos desse soldados e cavalaria para nos acompanhar e proteger dos inimigos ao longo do caminho. Acima de tudo, havíamos falado ao rei que a graça do nosso Deus protegeria a todos os que adoravam ao Senhor, e só os que haviam abandonado a Deus poderiam sofrer desastres. Assim jejuamos e pedimos a Deus para cuidar de nós, e Ele cuidou. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Então a gente vê aqui quem era Esdras, um sacerdote, né, do povo do Senhor. O povo estava vivendo o cativeiro babilônico. Você percebe que sempre eu estou falando aqui do cativeiro, né? Faz parte da história do povo de Deus. Foram 70 anos de cativeiro. E quando o povo estava voltando já, né, da Babilônia para Jerusalém, Esdras, ele propôs no seu coração de pedir ao Senhor, né, ajuda. E ele diz aqui: então determinei um jejum enquanto estávamos junto ao rio, de maneira que humildemente pedíssemos ao nosso Deus para que Ele nos desse uma boa viagem, proteção, como também a nossos filhos, aos nossos bens, enquanto viajávamos. A gente, como igreja, a gente sabe que a gente serve a um Deus vivo, que ouve, que responde à oração do seu povo. E a gente tem vários testemunhos de homens e mulheres de Deus que em meio à tormenta, em meio à dificuldade, em meio à enfermidade, né, à doença, em meio à tribulação, buscou o Senhor, clamou o Senhor e o Senhor o ouviu, né? E nós temos na palavra de Deus ensinamentos, testemunhos que servem sim para a nossa edificação, para a nossa educação espiritual. E aqui a gente vai ver, né, que Esdras diz o seguinte: porque eu fiquei com vergonha de pedir ao rei que nos desse soldados e cavalaria para nos acompanhar e nos proteger dos inimigos ao longo da caminhada. Acima de tudo, havíamos falado ao rei que a graça do nosso Deus nos protegeria, porque nós adorávamos ao Senhor. E muitas vezes acontece isso. A gente pede ajuda a tanta gente. A gente recorre a tantos lugares, a tantas portas, né? A gente bate, a gente esquece de buscar ao Senhor humildemente, a gente esquece de pedir ajuda ao Senhor. E a gente vai vendo aqui no finalzinho do versículo 22, quando ele diz assim: jejuamos, pedimos a Deus para cuidar de nós, e Ele cuidou. Olha que coisa linda. Pedimos a Deus para cuidar de nós, e Ele cuidou. Isso é muito lindo. Você tem pedido ao Senhor para cuidar de você, da sua família?
o Senhor está cuidando. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado dos meus. Isto quer dizer que porque Ele está cuidando de nós, nós não passamos por dificuldades, não passamos por tribulações, não passamos por enfermidades, não. Nós passamos também por tudo isso. Nós sofremos, sim, mas Ele está conosco o tempo todo. Amém, meu querido? Então, essa leitura vai nos mostrar, né, o homem de Deus determinando um jejum, o povo buscando ao Senhor em oração, jejum, né, jejuando, orando, e Deus cuidando. E ele conclui aqui o versículo dizendo, e Ele cuidou. Nós vamos para um outro texto, muito conhecido também, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, eu vou ler alguns versículos aqui. Mais tarde, os exércitos dos reis de Moabe, de Amon e dos Meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Chegou a Josafá a notícia que um enorme exército vindo de além do Mar Morto e da Síria, em Azazon Tamar, que também se chama En-Gedi. Josafá ficou com muito medo com esta notícia e resolveu pedir socorro ao Senhor. Assim ele anunciou que todo o povo de Judá devia fazer um jejum em atitude de tristeza, atitude de humilhação, de humildade e de oração diante de Deus. E gente de todo o país veio a Jerusalém para orar junto com ele. E Josafá se colocou no meio da congregação quando se reuniram no pátio do novo templo. E Josafá então ora ao Senhor. E ele diz, ó Senhor Deus de nossos pais, o único Deus nos céus, o governador de todos os reinos da terra. Aleluia! O Senhor é tão poderoso, tão forte, quem pode resistir ao Senhor? Ó nosso Deus! Porventura, não expulsou desta terra os homens que aqui moravam, adoradores de outros deuses, quando seu povo chegou aqui? E não deu esta terra para sempre os filhos do seu amigo Abraão? E ele faz então esta oração, e ele quebranta-se diante do Senhor, ele ora humildemente ao Senhor com todo o seu povo, né? E naquele dia o Senhor responde a Josafá e concede livramento a Josafá, de forma que todo o Israel foi salvo, simplesmente louvando, tocando instrumentos, engrandecendo o nome do Senhor. Era uma guerra, né? Vinha contra Josafá 3 exércitos, e Josafá teve medo, e por causa disso ele pede ajuda ao Senhor, ele convida o povo para jejuar em atitude de tristeza e em oração diante de Deus, e a gente percebe que o povo acreditou naquele ato, né, de humildemente se render ao Senhor e buscar ajuda ao Senhor. E sabe o que aconteceu? O povo todo foi salvo. O povo, versículo 22 diz assim, e no momento em que eles começaram a cantar e a louvar o Senhor, olha que coisa linda, o Senhor fez com que, né, os seus inimigos que vinham contra eles se destruíssem, né, uns aos outros. E sabe, Israel venceu sem sequer pegar na espada.
somente cantando louvores, adorando ao Senhor. E é isto, meu irmão e minha irmã, que nós vamos fazer nas nossas casas, que nós estamos fazendo nas nossas casas, orando, jejuando, cantando louvores, declarando que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor, declarando que Ele sim tem o controle de tudo. Como disse Josafá, Ele é o Todo-Poderoso, que é o único Deus nos céus, o governador de todos os reinos na terra. Aleluia! Como é bom a gente perceber, né, na leitura da palavra que, olha, que o Senhor é quem governa todos os reinos. O Senhor é Deus lá na China, o Senhor é Deus lá no Japão, o Senhor é Deus lá nos Estados Unidos, o Senhor Deus é Deus aqui no Brasil, e Ele quer tão somente que nós, seus servos, reconheçamos a sua soberania e nos curvemos diante dEle, rendendo a Ele louvores, rendendo ações de graças, reconhecendo o seu poder. Ainda eu queria compartilhar com vocês um outro texto da palavra do Senhor. Eu disse, estaria trazendo para vocês 3 momentos, né, na palavra do Senhor. Quem nunca ouviu falar de Jonas, né? Todos nós conhecemos a história de Jonas. Todos nós. Eu sempre que prego Jonas, eu mostro, né, a panorâmica, né, que Jonas estava vivendo, a situação, né? A maioria da gente quer crucificar Jonas, a gente chama Jonas de profeta fujão, Jonas se acovardou, né? Jonas não teve coragem de enfrentar, né, os moradores de Nínive. Mas por quê? Os assírios, né, os moradores daquela cidade, eles eram inimigos dos filhos de Deus, dos profetas. Diz a história que eles mataram tantos israelitas, tantos judeus, tantos profetas, né? Mas antes de matar, eles torturavam, eles furavam os olhos, eles puxavam a língua e cortavam, né? Eles faziam decapitações, tiravam as cabeças e faziam pirâmides com as cabeças. E Jonas foi chamado por Deus para ir pregar para esse povo. Então, quando Jonas ouviu, né, o chamado de Deus, Jonas temeu. Você depois leia a história, né, Jonas capítulo 1. E Jonas foi para outro lugar, né? E quando Jonas vai para outro lugar, você sabe o que acontece. Deus manda um grande vento, agita o mar, né? E acabam descobrindo que Jonas era o causador daquilo tudo. E os marinheiros acabam agarrando a Jonas e o lançando no mar. Você vai ver isso lá no capítulo 1, versículo 15. E eles ficaram até com medo, né, de fazer isso. Mas Jonas disse, não, vocês façam isso mesmo, porque quando vocês fizerem isso comigo, o mar vai se aquietar e vocês não vão morrer. E eles fizeram, com muito medo. Foi bom também porque naquele dia, aqueles marinheiros também, aquela tripulação, se converteu ao Senhor, reconheceu que Deus era Deus, né? Os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo medo e respeito pelo Senhor. Então eles adoraram a Deus e prometeram adorá-lo, servi-lo por diante. E a gente vai perceber que Jonas, porque a palavra de Deus diz que nenhum dos planos do Senhor, nenhum dos seus planos será frustrado, né? Nenhum dos planos do Senhor será
impedido, né? A frustração do Senhor, isso não existe. Acontece na nossa vida, mas os planos do Senhor não jamais serão frustrados. Então, o plano do Senhor era salvar aquela cidade, era salvar aquele povo. Então, o Senhor faz com que um grande peixe, né, engula Jonas e vá vomitá-lo lá na praia, e ele acaba chegando na cidade de Nínive, né? Ao chegar na cidade, ele faz o que o Senhor mandou ele fazer. Ele faz a evangelização, né? Ele sai pregando e gritando e clamando, né? Que se o povo não se arrepender dos seus pecados, o Senhor vai destruir aquela terra. E quando... Aí eu quero que você abra aí a sua Bíblia no capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Chegou? Jonas, capítulo 4, né? A gente vai ver que o Senhor salvou aquela cidade. Mas, antes de acontecer a salvação daquela cidade, Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3. Versículo 5 diz assim. Jonas 3, 5. O povo acreditou em Jonas e decidiu fazer um jejum. Todos os habitantes, desde o rei até o mendigo mais pobre, vestiram-se de panos de saco, roupas grosseiras usadas em ocasiões de grande tristeza. Isso porque quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas estava falando, desceu do trono, trocou suas roupas reais por pano de saco e se assentou sobre a cinza. Quer dizer, o rei se humilhou diante do Senhor. O rei e os seus ministros mandaram a seguinte mensagem para toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais poderá se alimentar ou beber água. Todos devem estar cobertos de pano de saco e gritar de arrependimento diante de Deus e deixar os seus maus caminhos, suas violências e seus roubos. Isso quer dizer, deixe de pecar, deixe de errar, né? Maus caminhos, violência, roubos. E assim, versículo 9, assim, quem sabe Deus permita que continuemos a viver e não ficará tão furioso a ponto de querer nos destruir. E quando Deus viu que haviam deixado de lado seus maus costumes, Deus abandonou seu plano de destruir os habitantes de Nínive e não o realizou. Deus iria destruir a cidade de Nínive, como ele fez com Sodoma e Gomorra. Mas como o povo, todo o povo, ouviu a palavra profética, se converteu, se arrependeu dos seus pecados, entrou na presença do Senhor com jejum, com quebrantamento, e ainda, como se não bastasse, o rei disse que ninguém deveria, até mesmo os animais deveriam jejuar. Ninguém deveria desobedecer aquela ordem, para que, quem sabe, assim Deus tenha pena de nós e nós continuemos a viver. E a palavra vai dizer aqui, versículo 10, e quando Deus viu que haviam deixado de lado seus maus costumes,
os seus pecados, a sua violência, os seus roubos, os seus pecados, a sua idolatria, Deus abandonou o seu plano de destruir os habitantes daquela terra. E Deus não realizou. Aí quando você começa a perceber que Deus ouve sim a oração do seu povo, que Deus atende o clamor da sua igreja, você, meu querido, minha querida, nós não podemos deixar de orar. Essas coisas vêm para nos despertar. Essas coisas estão acontecendo. Alguém pode até achar que é muito natural, é normal isso que está acontecendo. Eu quero dizer para você, não, não é normal. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus não nos criou para a tristeza. Deus, Ele nos fez para o seu louvor, para a sua glória. E quando Ele nos criou, quando Ele nos fez, Ele pensou para mim e para você a eternidade. Ele pensou a vida com abundância. Por isso que Ele enviou Jesus. Durante esta semana, nós estaremos meditando na cruz e no sofrimento de Jesus Cristo. E eu gostaria muito que você considerasse o amor do Senhor por sua vida. Olha, Deus te ama tanto. Deus me ama tanto. Deus nos ama tanto, que Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, em o nosso lugar, porque a cruz era para mim, a cruz era para nós. Mas Ele nos amou. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova do amor do Senhor para conosco foi a morte de Jesus na cruz. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele sofreu para que nós pudéssemos viver eternamente. Então, para a nossa salvação, Cristo Jesus morreu na cruz. E para que nós pudéssemos viver justificados, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, meu querido, minha querida, eu quero te convidar a render-se ao Senhor. Durante toda esta semana, não cesse de orar. Não cesse de se render ao Senhor, de oferecer a sua vida como sacrifício de louvor, como frutos de louvor. Ofereça o seu coração ao Senhor, o seu hino, a sua adoração. E tenha certeza, o Senhor vem ao nosso encontro. Ele vai continuar cuidando de nós, como Ele cuidou do seu povo lá no passado. Como Ele fechou a cova para Josafá juntamente com todos os seus. Como Ele fechou a cova ali, porque a promessa em Nínive era para destruição no prazo de 40 dias. A mensagem que Jonas pregou era esta: daqui a 40 dias vai passar a morte e não vai ficar ninguém. Mas o povo se humilhou, buscou o Senhor, e o Senhor então socorreu. O Senhor mudou os planos, de morte em relação aos ninivitas. Então, meu querido, minha querida, que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue nos abençoando e que você possa reconhecer que a sua vida é uma bênção, é um milagre de Deus. Que Deus tem sim um plano especial para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E jamais o propósito do Senhor, o plano do Senhor, jamais será frustrado. Tá bom? Que o Senhor te abençoe grandiosamente, a você e a sua família.
que todos os nossos irmãos e irmãs, nossos amigos e amigas, possam declarar que Jesus é o Senhor de suas vidas. Amém. Vamos falar com o Papai do Céu. Vou estar orando por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui compartilhando a tua palavra. Queremos te louvar por esses exemplos que temos na tua palavra. Quando Esdra, teu filho, pediu ao seu povo que te buscasse em oração, em jejum, em quebrantamento, Senhor, para que o Senhor cuidasse de cada um deles, como também dos seus filhinhos, das suas famílias, e assim o Senhor cuidou. Nós te louvamos pela vida também de Josafá, que quando teve medo, apesar de ser rei, apesar de ter autoridade, Senhor, ele teve medo. E quando ele teve medo, ele buscou a ajuda do Senhor. E proclamando ali um jejum, um quebrantamento, o Senhor veio. E enquanto eles louvavam a Ti, enquanto eles cantavam louvores, tocavam seus instrumentos, sem sequer pegar na espada, o Senhor lhes deu a vitória. Obrigada, Deus, porque Tu ouves a oração do Teu povo. Assim também, Senhor, como o rei de Nínive, reconhecendo o poder do Senhor, ao ouvir a pregação de Jonas, que em 40 dias o Senhor estaria destruindo toda aquela cidade. Todo o povo, juntamente com o rei, temeu ao Senhor, se curvou diante do Senhor, rasgou o coração em quebrantamento, se humilhando, confessando o Senhor os seus pecados, se arrependendo, se voltando para Ti, Senhor. O Senhor então mudou o plano de acabar com aquela nação. E por isso nós queremos Te louvar, porque sabemos que Tu tens planos de paz para nossas vidas, planos de vida, de prosperidade, de vida eterna. Por isso mesmo que o Senhor enviou Jesus Cristo, Seu Filho amado, para que nós não morrêssemos, para que nós não sofrêssemos a separação eterna, mas que tivéssemos paz, comunhão, vida plena contigo. Por isso eu quero te pedir, este meu irmão, esta minha irmã, que reconhecendo, Senhor, a sua necessidade, volta-se para Ti nesta hora. Se entrega a Ti sem reservas. Que o Senhor esteja com o Seu grande amor, perdoando os nossos pecados e nos dando o Teu Espírito Santo, a Tua paz, o Teu perdão, a Tua vida, a Tua alegria. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema não que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aleluia. Aquilo que parece
Glória a Deus. Nós estamos chegando ao término do nosso culto. Não, permaneça aí mesmo. A gente está pertinho, mas... Então, dá pra ver, Manuel? Tá. Então, eu quero agradecer. Muito bem. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo, né? Pessoal de casa, a minha família, os meus irmãos, o Ministério do Louvor da nossa comunidade. Eu estou com muita saudade de todo o nosso ministério cantando, né? É muito bom quando a gente tem essa oportunidade de juntos, né, celebrarmos ao Senhor. E a igreja toda, de um modo geral, eu estou com muita saudade. A gente não pode visitar, né? A gente não pode estar assim, de casa em casa. Também não pode receber visita, e a gente fica, né, com saudade de ouvir a voz dos irmãos, com saudade de dar um abraço, de ver o sorriso, né? E a gente acaba sofrendo um pouquinho mais do que, né, do que deveria. Mas eu quero dizer a você que a gente está orando, né, a gente está lembrando todos os dias da igreja com muito carinho. A gente não tem podido falar com todo mundo, porque a gente sabe que nem todo mundo dispõe de um celular, né? A gente não tem contato com todo mundo, nem todo mundo está no grupo ou nos grupos, né? E a gente sente por isso. Mas, à medida que puder, né, mande um abraço, uma mensagem carinhosa, né? Se encontrar pelas ruas, né? Transmita o nosso carinho, tá bom? E domingo, sempre nós aguardamos o domingo de Páscoa com muita alegria, porque a gente vai logo cedinho, né, para a igreja e faz aquela celebração, domingo da ressurreição. Sempre é um domingo muito festivo na nossa comunidade. A gente celebra mesmo, a gente vai celebrar também domingo que vem, né? A gente aqui na nossa sala, a gente vai cantar louvores ao Senhor, a gente vai declarar que Ele vive, Ele ressuscitou, né? E a gente também quer ministrar a ceia do Senhor. Aí como é que a gente vai fazer? Eu vou estar aqui, né, com pão, com vinho, e eu vou pedir a você que durante a semana providencie na sua casa o vinho, o pão. E na hora que nós estivermos aqui celebrando a nossa Páscoa, né, a ceia do Senhor, você vai estar aí na sua casa também, com a sua família, cercando a mesa, espiritualmente falando, né? Vamos consagrar o pão, vamos consagrar o vinho e vamos participar. Então, se prepare durante a semana, né? Pastora, eu já ia falar professora porque eu também sou professora. É uma confusão, né? Às vezes na escola eu digo, eu sou a pastora, eu sou a professora, né? E aqui eu sou a pastora. Então, sou a professora. O que é que nós vamos fazer? O pão que você tiver em casa. Se você tiver um pão Recife bonito, amém. Se você tiver um pão francês, amém também. Um pão crioulo, com qualquer pão. Pastora, mas eu não tenho pão, eu tenho biscoito. Pode ser, pode ser. Eu só mudo o formato. Só muda o formato, né? Só muda a massa. É o mesmo trigo, né? Representa o corpo de Cristo. E o vinho que eu tenho, o vinho que você tiver, tá bom? O suco de uva, o suco integral, o vinho que você tiver na sua geladeira. Vamos celebrar ao Senhor.
Então vamos consagrar o pão e o vinho, certo? O suco, quem toma o suco de uva, né? O que suco, qualquer coisa que represente, né? Porque ali vai ser a simbologia, nós vamos estar orando e consagrando, e você vai juntamente com a sua família participar da mesa do Senhor. Naquele momento que nós estivermos ceando, a igreja vai estar ceando em sua casa. Em unidade, né? Onde o povo de Deus estiver. Porque, meus amados, essa modalidade de igreja, para a gente é tudo muito novo, né? Imagina, os nossos irmãos que não têm um pastor para ministrar a ceia, né? Para batizar uma pessoa que se converte e quer se batizar. E Jesus disse para todos nós que devíamos fazer isso, e ensinar, pregar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? As ordenanças da igreja, o batismo, os sacramentos da igreja, o batismo e a Santa Ceia. Então todo crente que é sacerdócio real, não é isso? Que faz parte agora dessa nova realidade, que é a igreja de Cristo, ele pode e deve fazer isso. Então, eu quero convidar você aí na sua casa, se junta aí com 2 ou 3 irmãos que tem na sua casa. Pastora, eu estou sozinho. Faça isso também sozinho, meu irmão. Porque nós estaremos aqui, em nome de Jesus, celebrando Cristo, a nossa paz. Nosso Cordeiro Pascal, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Amém? Vamos passar a semana em consagração com esse propósito. Quarta-feira falarei novamente sobre isso e sábado de novo. E no domingo acontecerá o grande dia da celebração em nome de Jesus. Pastora, eu não sou membro da igreja, posso participar? A ceia é do Senhor. Nós costumamos dizer, somente aquilo que o apóstolo Paulo recomenda à igreja, aos 1 Coríntios, né? Examine-se o homem a si mesmo e assim coma e beba. Então, é você e o Senhor, tá bom? Se você tem, né, essa fé no Senhor, está em plena comunhão, faça isso em nome de Jesus. Tá bom, meu querido? Nós vamos fazer isso, né, Marcílio? E vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Faça isso e com certeza seremos abençoados. E quando voltarmos no grande dia, no culto de celebração ao Senhor, aí a festa vai ser, né? Vai ser linda. Independente do qual domingo que for, se for no terceiro, se for no quarto, se for no segundo, a gente faz a festa completa, o culto completo. A Eucaristia, né? A Santa Ceia, tudo bonitinho para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Por mim eu ficava aqui até mais tarde, mas a gente tem um tempo limite ali, né? Eu vou estar orando e que o Senhor abençoe. Muito obrigada a todos. É muito bom ter você conosco aqui. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo sejam com todos os filhos de Deus na face da terra. E a igreja aqui presente diga amém. Vamos juntos? Somos um em Cristo. Você se sentiu na igreja, né? Abraço ao Senhor aí.